para o Brasil. Tem um negócio aqui. E aí, pessoal? Como estão? Quanto tempo, né? E aí, Tainá? E aí? Ó. Olá. A luz agora não funciona aqui, meu ring light. Deu curto? Deu curto. Foda-se, é assim. Nossa, eu xinguei uns 10 minutos da live. E aí, pessoal, bom dia, Laura. E aí, Jordânias. Todos bem aí? O pessoal tá me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Vou pôr o nome aqui dessa live 1, né? Live 1. A melhor oportunidade para a mulher empreender. E a gente faz meio que ao vivo, né? Aí. Bom dia. Estão bem, né? Penso que sim. Feliz de estar aqui de novo fazendo mais uma live. Acho que eu tô meio baixo aqui. E aí, estão me ouvindo bem, né? Bora. Vamos começar isso. Vamos lá. Acho que aqui todo mundo assistiu, leu a minha sequência de stories ontem. Todo mundo conseguiu ver, conseguiu pegar ali. Só fechando as abas aqui, que são muitas. Tá. Pessoal, de 0 a 10, qual é seu conhecimento em IA? Vai. Deixa eu entender aqui vocês. De 0 a 10, qual é o conhecimento que você tem de IA, na sua opinião? Dois, 5, 2, beleza. Ô, Pri, você tá aí? Queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, mas não tá abrindo. Tá. Tá, vambora. Pri, eu quero que você faça um grupo no WhatsApp com o nome O Novo Negócio da Mulher, beleza? Tá? Não vou achar aqui que eu vou procurar, então vambora. Vamos a isto. Pessoal, o que eu quero começar falando aqui com vocês? Tá, primeiro, assim, pra gente abrir aqui.
Por que essa é a melhor hora para a mulher empreender? Vou começar sendo bem prático e, bom, vocês viram lá que eu dei os prompts e eu não quero dar prompts para vocês. Isso aqui não vai ser uma série de lives de use esse prompt para criar isso. Meu grande objetivo é que vocês criem um micronegócio. É isso mesmo, um pequeno negócio lucrativo usando a IA. E vai parecer maluco o que eu estou falando, mas eu estou estudando esse tema e trabalhando nesse tema e testando esse tema há pelo menos 9 meses. Bem, vocês viram cortes de um podcast que eu fiz, né, que eu fui convidado, e eu falei sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo digital feminino. As pessoas gostaram bastante, entenderam diversas coisas diferentes acerca do que é a mulher empreender e o que é a forma da mulher empreender. E aqui a gente tem que separar primeiro algumas coisas. Primeiro, eu estou muito gripado, então eu vou ficar tossindo aí. Primeira coisa, a gente tem que separar quem é a mulher e quem é a mulher empreendendo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem é a mulher empreendendo digitalmente, certo? Terceira coisa, o que é a mulher usando a IA e criando através da IA, e o que é criar um negócio utilizando a IA como um bastidor, ou seja, a IA como um trabalho. Porque o que acontece? O problema de vocês nunca foi falta de talento, nunca foi falta de conhecimento, nunca foi falta de querer estudar. Para mostrar que isso não é um puxa-saquismo ou que eu estou aqui querendo, sei lá, fazendo algum papel de feminista, né? Simples, quem é que faz mais cursos? Quem compra mais cursos digitais? Quem compra mais livros? Quem lê mais livros? A resposta é muito óbvia, é a mulher. Quem está mais disposta a aprender as coisas quando vai para um curso, ou quem frequenta mais as igrejas, quem faz mais terapia? Todas essas respostas, elas só vão levar para um caminho, a mulher. Logo, vocês têm bagagem. Concordam comigo? Faz sentido isso? Sim, não tem como vocês chegarem para mim e falar assim, Cássio, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho repertório, eu acho que eu tenho que estudar mais, eu acho que eu tenho que ler mais um livro, eu acho que eu tenho que fazer mais um curso, eu acho que quando eu fizer uma mentoria, e vocês falam isso, concordam? Vocês falam isso, mas a verdade é que façam uma comparação entre vocês e os homens próximos a vocês, a quantidade de cursos, livros, terapia, sei lá, um monte de coisa que você já faz. Veja, você não precisa de mais um print. Quantos prints de caixinha você tem? De caixinha de respostas você tem? Quantos prints? Quantos PDFs vocês têm salvo e que nunca abriram? Quantas vezes vocês entraram num funil e pegaram um tanto de conteúdo e simplesmente não fizeram nada com ele? Quantas vezes isso aconteceu, pessoal? Respondem aqui. Ou eu estou viajando. Cássio, não é bem assim. Cássio, mas você tem que ver que... Cássio, mas o que acontece... Não. Eu quero primeiro estabilizar isso aqui. Assim, se existe mesmo uma falta de conhecimento que trava. Não é? Novamente, não são só os cursos que você fez, não são só os prints que você fez, não é só as inúmeras lives que você assistiu e reassistiu, não são os inúmeros escritos de caderno que você tem, que servem para quê, minha filha? Explica para mim. Para quê? Para quê? Tipo, você tá lá, um monte de caderno anotado, um monte de print salvo, um monte de PDF feito. E aí, velho? E aí? Quantas e quantas pacientes minhas ou mentoradas minhas, eu falo, você está proibida de comprar um livro, está proibida de fazer outro curso, está proibida. E outra, vai ter gente aqui
que vai confirmar o que eu já falei. Eu falei assim, ó, não é pra você comprar meu curso. A pessoa queria comprar, eu falei, não é pra comprar. Não é, você não precisa de outro curso. Exatamente, dá uma sensação, igual já que eu falei, ó, dá uma sensação de incompetência, de falta de ação e de estou perdendo uma oportunidade. Faz sentido isso, pessoal, aqui? Estou perdendo uma oportunidade, senhor. Estou perdendo. Estou perdendo, senhor. Estou. Tem uma expressão do marketing digital que é deixando dinheiro na mesa, mas eu estou perdendo algo por ter muito. Olha que louco. Não é? Eu estou perdendo oportunidades por ter muitas possibilidades de oportunidades. Olha, não é isso? Por isso que eu vou fazer essa sequência de lives aqui. Que não é, de verdade, assim, ó, não é pra... Eu nem vou deixar essa live salva. Nem vou deixar essa live salva. Que é pra não ter perigo de vocês quererem assistir. Tá? E outra, não é pra anotar essa live. Quem anotar essa live aí, ó, a barriga vai crescer e nem monjoro vai dar jeito, tá? Entendeu? A barriga vai cair por cima da calça jeans, assim, ó, você não vai ver nem a perereca e monjoro não vai ter jeito. Então não anote esta live. É só pra você prestar atenção. Por quê? Porque eu falei um adendo aqui, tá? Eu falei uma coisa que vocês duvidaram. Eu falei assim, ó. Vocês sabem da história. Quando a Cora nascesse, eu ia embora desse negócio dessa internet aqui. O que aconteceu? A Cora nasceu e eu sumi. Foi ou não foi? Sumi. Eu não fiz live mais, não faço sequência de stories mais, podia ter feito um monte de coisa. Sumi, porque eu falei que eu ia sumir. Falei ou não falei? E sumi. Falei, ó, não foi isso? Ó, quando... Cássio, cuida das minhas filhas até você ter sua filha. Pronto, agora eu tenho minha filha. Tchau. O problema é que vocês não me deixam em paz, né? Esse é o problema. O problema é que vocês estão lá. Eu posto stories da minha família. Eu posto meme. Eu posto Antônio. Aí vocês estão lá, Cássio, minha vida, que não sei o quê. Vocês não desconfiam, né? Não desconfiam. Puta que pariu. Aí o que eu tenho? Eu sou obrigado a voltar. Entendeu? Eu sou obrigado. Não é porque, de verdade. Não é porque eu quero. Mas fui obrigado. Entendeu? Assim, vocês vão lá brigar comigo, reclamar que eu tô vivendo minha vida. Bem, então, vamos lá. Vocês não precisam de curso mais, tá? Então, vamos lá. Vocês tinham, dito isso, vocês tinham conteúdo, vocês têm conteúdo, vocês têm os livros, vocês têm os PDFs, vocês têm tudo, mas por que não fazia? Porque antes era necessário uma coisa que era equipe de tração. Por quê? Porque a mulher tende a ser mais perfeccionista. O homem, baseado naquela frase do Érico, né? Melhor feito do que bem feito. Pergunta se essa frase entra na cabeça de vocês. Entendeu? Pergunta. Melhor feito do que perfeito. Não entra essa bosta. Não entra. Assim, ó. Não é que tem que ser perfeito, mas tem que ser bom. Né? Tem que ser bom. Não é isso? Assim, ó. Quantas vezes vocês deixaram de fazer porque Cássio não tá ficando bom, Cássio não tá legal, Cássio não tá bonito, Cássio não tá funcionando. Homem vai lá e faz e não tá nem aí. Igual homem. Entendeu? Igual homem. Aquele ditado lá, aquela coisa que foi escrita lá assim, ó. Faça 10 mil posts até que um post seu viralize e vai. É que o Gary Vee fala, ou sei lá, que qualquer um desses caras vão falar. Eles funcionam para homem. Ou para fleumáticas. Ou melancólicas, sim. Que ficam só fazendo e vão embora.
Mas até determinado ponto, a gente quer produzir algo de valor. Você, mulher, você que é mulher, existe uma característica dentro de você que é a vontade de criar, de colocar algo no mundo que seja seu, que tenha a sua cara, que tenha as suas palavras, que tenha a sua forma. É isso ou não? Não é isso? Pessoal, meu objetivo aqui, já que vocês me fizeram voltar do meu ano sabático, vamos chegar em 50 pessoas nessa live, tá? Vamos chegar em 50 pessoas nessa live, beleza? Há uma vontade de que vocês falem algo que vocês vivem, que vocês acreditam. Por quê? Por determinado tempo até funcionou, veja bem, por determinado tempo até funcionou você copiar de alguém e fazer. Porque funciona mesmo. Mas depois parece que não fazia sentido, parece que você estava indo contra você mesmo. Você estava escrevendo algo que você não acreditava, você estava falando de algo que você não acreditava, você estava vendendo um produto que você não acreditava. Ué, vai dar errado. Não é? É igual eu, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por quê? Porque eu acredito 100% no que eu vou falar. 100%. Ó, presta atenção aqui agora no que eu vou falar. Até o final dessa semana, dito também domingo, vamos pôr domingo, no mínimo 5 pessoas venderão algo porque estavam nessa live, tá? Beleza? Venderão. Ou porque você vai mudar a forma como você faz a sua entrega, ou porque você vai mudar a forma como você faz o seu produto, ou porque você vai criar um determinado produto, ou porque você vai oferecer e não saber oferecer. A minha meta aqui é essa. E olha pra você ver, eu tô jogando lá em cima o negócio. Estou afirmando especificamente que até o final dessa semana, dito domingo, vocês venderão. Tipo, por que eu estou afirmando? Porque eu não brinco. Porque se eu podia estar fazendo outra coisa, escrevendo meu livro, né? Que eu estou escrevendo livro. Poderia estar trabalhando nos roteiros, fazendo outras coisas. Tô aqui. Então se eu tô aqui, eu vou fazer um negócio que realmente impacte vocês. Aí vocês me deixam em paz mais uns 6 meses, aí depois eu volto, tá? Mas vamos. Uma vez já entenderam isso. Antes, então, vocês tinham ideia e vocês tinham que gerar, e para poder gerar precisava de equipe. E gerir a equipe era um negócio muito difícil. Por quê? Porque você não sabia se estava certo ou se estava bom. Você via que não estava bom, então você pedia para alguém fazer uma página de captura ou uma página de vendas. Você não gostava. Só que você sabia falar o que você não gostava. Sabia? Entende isso? Tipo, o cara fazia um post. Você não gostou do post. O post ficou ruim mesmo. Aí você mandava corrigir. Aí voltava. Aí ainda não ficava bom. Aí você desistia. Que, não, eu vou mandar corrigir de novo esse negócio. Não, tá bom, vai assim mesmo. Aí você dava uma desanimada. Aí você já aposta com o pé atrás. Aí o negócio não acontece. Não é isso? Bom, a IA, ela fez uma coisa. Ela eliminou a partir do momento que você aprenda a fazer o que eu vou te explicar, mas ela eliminou a possibilidade ou o tipo, né? Você eliminou a exigência de você ter uma equipe, que você tenha muito dinheiro, que você tenha muito tempo contínuo, que você tenha domínio técnico, né? Ou seja, vou dar o exemplo do post. O design, ele sabe, né? Algumas coisas de design. A cor é essa, a paleta é essa, a diagramação é essa, esses são os ângulos. Ele sabe dialogar, você não sabe. Então, como é que você ia chegar e falar isso pra ele, né? Tipo,
Falou, tá errado por conta disso. Você não sabia, você só sabia que tava ruim. Por quê? Porque vocês sabem, vocês nasceram com isso, vocês são mulheres. Ou seja, vocês têm uma coisa que nós não temos, que é percepção aguçada. Tá? Vocês têm uma capacidade de compreensão que é maior do que só ver um copo. A gente já falou sobre isso. Então, mas o seu e-book ficou artificial, Angélica? Ele deve ter ficado pouquíssimo artificial, mas tem um prompt de revisão que resolve aquilo, tá? Oi, Nai, tudo bem? Então, como ele eliminou essa questão de domínio técnico, ele te abriu possibilidades que você jamais teria. Por exemplo, a Diele, que fez aquele PDF, né, aquele e-book, ela demoraria no mínimo, sendo muitíssimo eficiente, de 3 semanas a um mês para fazer aquilo, pagando em média R$1.000. E aí, Ju? Liana, tudo bem? Pô, e ela fez por R$0. Zero. Você quer fazer uma coisa por R$0? Você tem um ativo que você pode vender, que você pode, sei lá, oferecer. E você tem um negócio por R$0. E aí, Deus lembra? E aí, Suzana? Quanto tempo, Suzana? Então, o que acontece? Agora, por que o lance é vocês, mulheres? Porque existe uma teoria na internet que se chama internet morta. O que é internet morta? Tá? É assim. Seu chefe te manda um relatório feito por IA. Você manda a IA analisar. A IA analisa e você fala para a IA construir um texto para dar a resposta para o seu chefe. E aí, essa resposta do seu chefe volta para o seu chefe e é a resposta da IA, que ele também manda analisar pela IA. Ou seja, não tem mais gente fazendo o negócio. Agora, a teoria da internet morta é todos esses posts genéricos. Tá, ô Juliana, eu tenho um plano pra você, tá? Muito bom. Muito bom! Que é o seguinte, que eu vou falar mais tarde, mas ó, deixa eu só não perder aqui o raciocínio. Tá cheio de post feito por IA na internet. Dá pra saber, gente, parem de passar vergonha de ficar fazendo post com escrita de IA. Parem disso. Vocês estão passando vergonha. Outra vergonha que vocês estão passando. Dá pra saber que a IA mudou a sua foto. Para de passar vergonha. Tá bom? É retoque. É uma mexidinha. É um fundo que muda. Vocês estão mudando a cara. Isso vai dar merda. Beleza? Tá? Qual que é o lance? Todo mundo vai conseguir gerar texto. Todo mundo vai conseguir gerar imagem. Todo mundo vai conseguir gerar vídeo. Todo mundo vai poder criar post. Todo mundo vai poder montar roteiro de Reels. Mas isso é nada. Eu não vou falar disso. Eu não vou te dar um prompt de como criar um Reels. Não vou te dar um prompt de como criar um post. Não. Meu objetivo aqui não é esse. Não é esse. Porque eu acredito que para você, mulher, não é quem sabe usar IA. É o seguinte. É quem tem algo real para colocar na IA. Veja. Presta muito atenção nesse raciocínio que eu vou explicar agora. Que se você prestar atenção nisso, vai aumentar 80% da motivação que você tem para poder trabalhar. Presta atenção. Marketing digital ensinado hoje. Faça post sem parar todos os dias, Reels todos os dias, post todos os dias. Melhor feito do que perfeito, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. IA, então, se é melhor feito do que perfeito, mete a IA. Não é? Mete a IA, melhor feito do que perfeito. Ou seja, vai inundar a internet disso. Já está inundada, e eu falei isso há mais de um ano, né?
Quem me segue aqui já me viu ter falado isso. Aqui não é nada, não. Agora, o lance é quem tem contexto, quem tem julgamento, quem tem uma dor específica para resolver, quem tem confiança, quem consegue resolver o excesso de alguém. Ou seja, a IA ela vai virar uma commodity, ou seja, todo mundo vai usar, todo mundo vai poder ter. O que é uma commodity, tá? É arroz, feijão, café, ou seja, é um produto que vai ser balizado pelo governo e que todo mundo pode comprar. No entanto, a forma como determinadas pessoas fazem arroz, fazem elas ganharem dinheiro. Tá? Beleza? A forma como determinadas pessoas vendem café, fazem elas ganhar dinheiro. Caso considere um atraso não usar IA, não considero atraso, eu considero burrice mesmo, assim, com todo o amor do mundo de prima, é burrice. Por quê? Porque o fato de você não gostar é porque você não sabe mexer, é porque será uma coisa inevitável, tá? Tipo, você pode viver sem IA? Pode, tanto faz. Agora, pro trabalho, você não usar é o que eu falei, você deixando dinheiro na mesa. Mas o lance, Cris, eu te entendi. O lance é como usar, tá? Por quê? Porque a oportunidade que vocês têm não é para fazer mais conteúdo, tá? Chegamos em 50, foi bom, hein? Tô com vocês. Eu não vou ensinar vocês a fazer mais conteúdo, e sim vender e criar um negócio para vocês, tá? Então, pela primeira vez, vocês mulheres vão resolver o problema tempo. Porque vocês têm que arrumar a casa, vocês têm que cuidar de criança, vocês demoram mais tempo para arrumar, tem que fazer com lá. Pela primeira vez na história, esse tempo foi dissipado. Tá? Eu vou falar disso, a versão paga, a versão não paga, daqui a pouco, tá? E dentro desse formato que a gente está pensando, todos nós entendemos que o marketing digital, ele foi algo muito legal, algo muito bom, algo que deu dinheiro. Mas hoje ele está inundado de coisas genéricas. Vocês mesmos sabem. Vai lá, eu quero que vocês me falem agora, qual é a coisa mais comum e genérica que vocês têm visto na internet nos últimos dias? Qual é? Que vocês têm visto, né? Post te desinfluenciando, beleza. A galera querendo ensinar a ganhar dinheiro sem esforço. Tá. Ó, eu quero que vocês fiquem com uma determinada frase, tá? A IA não vai te substituir, tá bom? Ela não vai te substituir. Porque não tem como substituir muitas coisas que a mulher faz. Deixa eu só arrumar aqui. Não tem. Beleza? Porque
se vocês não colocarem a mão de vocês, vai virar genérico. Então, o que a IA vai fazer é pegar esse tanto de ideia, de post, de loucura que vocês têm aí e dar forma, estrutura e movimento. E eu vou explicar hoje já como fazer isso. Tá? O mercado vai odiar conteúdo genérico. E como está cheio de conteúdo genérico, o que as pessoas querem agora? Presta atenção. Todo movimento de ascensão precede um movimento de queda. Todo movimento de super condensação precede um movimento de diminuição de intensidade. Fala, Eric, beleza? Ou seja, fica genérico, Cris, porque você está fazendo igual homem. O dia que você aprender a fazer igual mulher, a coisa vai ficar boa. A IA, ela é uma coisa feminina ou masculina? Ela está no feminino, né? Não? Ela está no feminino. Por que eu tô falando? Cara, você tá puxando o saco porque a gente é mulher. Não, no curso que eu dei para homens, eu falei assim, ó. Pessoal, a IA, ela é lógica, exata e binária, igual homens. Como que ela vai funcionar? Quando a gente pensar de forma maluca, desconectada, criativa, sem sentido, cheia de ideias, começando e não terminando, e aí ela vai estruturar tudo isso. Para falar que eu não estou mentindo, vocês podem dar um Google agora, um YouTube agora e colocar lá assim, o que o presidente do Claudê, que é da Anthropic, fala de quem será o futuro. Ele fala assim, o futuro será das pessoas com TDAH. Porque todas as operações específicas, secretariadas, 1 mais 1 é 2, elas vão sumir. O que precisa agora é de loucura mesmo, assim. Precisa de loucura no bom sentido. Precisa de ideias extravagantes. Precisa de vários pensamentos ao mesmo tempo. Precisa de... Vou tentar resumir isso aqui, tá? Muito resumido. Ô Glaucio, você tá aí? Enfim, não sei se a Glaucio tá. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui a Jaque trouxe, ó. Semana passada, o Instagram agora, ele não privilegia Reels rápidos, nem Reels de dancinha. Ele privilegia Reels longos com conteúdos profundos. Essa é uma prova do que eu tô falando. Né? Essa é uma prova do que eu tô falando. Agora, por quê? Porque nós ficamos 4, 5 anos na dancinha. Né? Ficamos 4, 5 anos com conteúdos rasos, com bobeira, com esquetes. Agora o Reels vai privilegiar conteúdo profundo e pessoal, vai lá aqui, ó, vai lá agora no Google e coloca. Vocês estão duvidando de mim? Vai lá e coloca. Vai lá assim, ó. Escreve assim, ó. O que o Instagram vai valorizar hoje em relação a vídeos? Glaucio, explica aí do jeito que você quiser. Escreve em texto, porque eu vou falando outras coisas, aí você escreve e depois eu volto. O princípio de causa e ordem, que a gente já discutiu muitas vezes, onde a mulher é o caos e é necessário o caos para que tenha ordem. Não precisa, só escreve, tá? Enquanto eu continuo aqui, senão eu vou me perder. Bom, presta atenção agora. Se nós vivemos numa abundância,
de conteúdo, ou seja, você pode entrar no YouTube e ter qualquer conteúdo, você pode perguntar qualquer coisa para o ChatGPT, você pode ter acesso a praticamente qualquer livro, você pode traduzir qualquer livro, você pode traduzir qualquer curso. Ou seja, conhecimento é ilimitado para qualquer pessoa que tenha a internet na mão, que tenha o celular na mão. Concordam com isso? É ilimitado. Não é isso? Sim ou não? Ilimitado. Tá, então agora presta atenção. As pessoas querem alguém que fala assim, ó, você não precisa estudar tudo isso. Toma aqui, você só precisa disso. Elas precisam que alguém organize, condense, traga paz. Porque a abundância de conteúdo deixa as pessoas ansiosas. Deixa as pessoas, como vocês estão, deixam elas bravas, deixa elas perdidas. Cássio, peraí, vamos lá. Quem nunca pensou isso? Cássio, eu não sei qual assunto que eu falo. Não sei. Ou não sei o que eu construo. Ou não sei o que eu vendo. Eu não sei o que eu faço com a minha vida profissional. Por quê? Porque você tem muitas possibilidades. Porque você pode abrir uma loja agora no TikTok. Porque você pode virar gestora de tráfego em um dia. Porque você pode vender fotografia. Né? Pode. Fotografia profissional. Você pode criar fotografias profissionais. Olha que doido. Assim. Você pode vender prompts de fotografias profissionais. Muito doido. Ou seja, o mercado quer confiança. Porque onde tem muito, com certeza tem coisa ruim. Então, elas querem alguém, as pessoas querem alguém que elas confiem, que traga um contexto, que fizeram um julgamento antes, de uma experiência real e tem uma capacidade de filtrar o excesso de macro conteúdo que existe. Eu vou dar um exemplo. Existe uma coisa que pouquíssimos de vocês sabem, que chama, se não me engano, é Talkbook, ou sei lá, TikTok, aquele TikTok Book, beleza? TikTok Book, que é o seguinte: as pessoas ficam reagindo a livros. É isso. Elas reagem a livros e as pessoas compram livros. Se vocês derem um Google agora, outro dado muito louco, nós nunca compramos tantos livros como agora nos últimos 15 anos. Nunca foi vendidos tantos livros. Peraí, não é louco isso? Peraí. Tem YouTube, tem IA, tem PDF para você baixar de todos os livros possíveis. Por que as pessoas estão comprando livros físicos? Que raios que as pessoas estão comprando livros físicos? Para quê? Sim. Qual é o lance? É exatamente, as pessoas não querem, elas estão saturadas de pensar. Elas querem que alguém pense para elas e entregue algo pronto para elas. É isso que elas querem. Isso. Tá todo mundo querendo ir pro mato e desligar. Mas ninguém vai. Ninguém vai. Ó, a IA vai ficar barata. A confiança, não. A confiança vai ficar cada vez mais cara. Porque era assim, ó. Alguém falava algo na internet, não é? Era verdade. Hoje não. Hoje a gente vê um vídeo, a gente pensa, será que é IA? Essa é a prova cabal disso. Não é isso? Você vê um vídeo e pensa, será que isso é IA ou não? Tudo que a gente vê agora, todos os vídeos de jornais, de, sei lá, denúncias, de qualquer coisa, a primeira ou a segunda pergunta que vem na cabeça é, isso é IA? Ou Angélica? Não é? Tô errado? Ou seja, as pessoas não confiam mais na internet. Por quê? Porque está super abundante. Elas vão confiar em pessoas que organizam, estruturam, montam, mostrem, deixam. Elas vão confiar nisso.
Isso. Certo? E existe, então, um repertório invisível para vocês, mulheres, que vocês ainda não pegaram. Que vocês ainda não entenderam. Não é? Que eu acho que está na hora de começar. Não é não? E para começar isso, e eu vou começar... Vocês estão aí, pessoal? Todo mundo está aí? Porque eu acho que travou aqui para mim. Todo mundo aí? Beleza. É porque travou aqui pra mim. Tá. Então. Beleza. Beleza. Pessoal, coloquem aqui o que vocês fazem. Profissão de vocês, que aí eu vou dar exemplos claros. Relação pessoal, terapeuta, advogada. Tá. Então, a primeira coisa aqui, ó, que vocês vão fazer é, se vocês já trabalham, tá? Vocês vão falar em áudio, beleza? Falar em áudio. Para qualquer IA, o maior problema profissional que você tem hoje. Mas você não vai falar o maior problema profissional assim, Cássio, meu maior problema hoje é vender. Não. Assim, ó, tem que ser pelo menos um áudio de 5 minutos. Tá? Sim. Sim. Pelo menos um áudio de 5 minutos. Eu quero... tá, vamos lá. Tudo isso aqui que eu tô falando vai estar no grupo. Quando eu acabar essa live, vou fazer um stories. O stories vai ter um link que vai levar para um grupo que a Pri já criou. Lá nesse grupo vai estar o link para assistir essa live e vai estar os prompts para você começar a criar o seu micronegócio. Tá bom? Beleza? Beleza? Ok? Vai estar lá, tá? Essa live não vai ficar disponível. Basicamente, vocês vão responder 5 perguntas, que é o seguinte: com o que você trabalha hoje? Então, vai lá, eu sou terapeuta, Quais são os problemas que se repetem no seu ambiente de trabalho, no seu trabalho? Quais são os problemas que se repetem? Cássio, falta clientes. Cássio, os clientes somem. Cássio, os clientes não têm dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Agora, essa pergunta 3 é muito importante. Quais são as tarefas que mais te cansam, te atrasam ou geram trabalho? Beleza? Eu vou mandar isso escrito. Então, eu só estou falando aqui. Vamos lá. Quais são as tarefas que mais te cansam, atrasam ou geram retrabalho? Tipo, você tem que fazer de novo. Por quê? Porque primeiro a gente vai começar limpando a casa. Tá? A gente vai começar olhando aqui para casa. E aí vocês vão ver. Porque, vou dar um exemplo meu.
quem fez aquele e-book que eu mandei o print, o prompt, eu cheguei naquilo fazendo um livro para mim. Eu descobri o que funcionava, o que não funcionava. Certo? Eu entendi o que poderia ser feito através da IA com qualidade e o que nunca será feito com IA com qualidade. Mas porque eu testei, paguei a ferramenta X, paguei a ferramenta Y, paguei o plano mais caro da ferramenta W e por aí vai. Vocês entenderem o poder aqui, ó, a gente vai entrar no campo das ideias mesmo na quarta-feira. Mas antes vocês têm que aprender a familiarizar com a ferramenta mesmo, porque vocês ficam fazendo perguntas. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma... sem denunciar ninguém para que não seja preso, não vou falar disso, mas tem uma pessoa que faz homeschooling com os filhos e muitas vezes essa mãe não tem tempo para poder fazer a tarefa junto com os filhos. E numa das nossas conversas eu pedi para que ela me mandasse as tarefas, que é uma apostila. Então imagina uma apostila, tá? Imagina uma apostila de tarefas de criança. Então tem lá, apostila de português. Aí tá lá, advérbio nominal, sei lá, tem lá, tem uma matéria lá, beleza. Coesão e coerência. Aí tá lá, explicando o que é coesão, tá lá explicando os exemplos e tá lá os exercícios. Sabe o que eu fiz? De graça, gratuito. Apenas peguei foto, eu não tinha manual, eu peguei foto da tarefa. Pedi para IA, o próprio GPT fez isso, tá? Transforma em texto, ele transformou em texto. Eu fui no Notebook LM, que eu vou falar disso depois. Pedi para ele construir uns prompts. Eu testei algumas coisas, pedi para ele construir um prompt e ele montou uma aula online de altíssimo nível falando sobre aquele conteúdo. Ou seja, olha o negócio. Você chega para escolas pequenas para começar, ou escolas médias, ou escolas de inglês, e fala assim: eu consigo transformar todas as suas aulas em aulas online de boa qualidade. É aula online, quando eu falo aula online, é falada e vídeo, tá? E mostra lá o que está escrito. Ou seja, não vai substituir o professor, mas vai gerar valor ali para aquela pessoa. Eu consigo... Aqui, ó, tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas essa pessoa viu a aula e ela aprovou a aula. Ela disse que funcionou. E veja, eu não gastei lá tanto tempo para fazer isso. Eu gastei tempo para aprender a fazer, mas depois que eu aprendi eu só replico. Daria para fazer isso em massa. Só que olha que louco, é gratuito, velho. O Notebook LM é gratuito. Gratuito. Tipo, essa é uma ideia. Eu acabei de falar uma ideia. Eu acabei de montar um negócio. Isso é um negócio. Por quê? Porque eu poderia chegar lá para a escola, a pessoa que faz a apostila do homeschooling, e falar assim: você quer que eu transforme todas as suas aulas em uma aula online? Dá uma olhada na qualidade da aula. Essa aqui, ó. Te entrego todas elas, te entrego um capítulo por semana, com 10 aulas revisadas, você olha e aprova, vou te cobrar tanto. Você criou um negócio. Criou um negócio. Que é criar aulas que eram só escritas, você cria aulas online interativas. Cássio, mas isso aí tem que ver que não sei e tal. Eu tô dando um exemplo. Eu nem arrisquei, nem toquei ainda o negócio. Nem toquei. Mas se vocês forem espertas, aquele prompt que eu mandei para vocês, vocês chegarem para esses vários desses terapeutas e
pegaria uma live deles e faria um e-book de uma grande live deles, arrumado, organizado, e falaria assim, ó, esse e-book aqui, ó, o que é que eu faço com todas as suas lives? Te cobro tanto. Ponto. Tá lá. E se você assinar a ferramenta, então, ó, aqui eu tô só arranhando. Só para que vocês tenham ideia do que dá para fazer. E eu tenho, de verdade, eu cataloguei 60 ideias. Dessas 60 ideias, tem 20 que é assim, ó, funciona. É nesse nível que eu tô falando aqui agora. Nesse nível. Ou seja, você vai criar um negócio que você vai virar uma empresária. Por quê? Porque você vai entregar um produto que você não precisa de estoque, que é sob demanda, que você tem total controle e que você tem custo mínimo para poder fazer. Agora vamos expandir isso. Tá? Vamos expandir isso. Quantos livros não podem virar um curso? Livros, sei lá, comece pelo porquê. Comece pelo porquê, né? Então um livro, sei lá, essencialismo. Dá pra você transformar ele todo em um curso online, sem aparecer. E assim, Cássio, mas não é tão lindo, tão maravilhoso. Não é. Mas, ó, quem eu atendi aqui, tem alguém aqui que eu atendi, que eu construí um conteúdo e te mandei? Eu acho que a Kelly tá aqui. Vamos lá. A Kelly é uma mulher super inteligente, lê para o caramba, lê muito. E ela tá criando o método dela de terapia, é um método específico dela. E aí, quando a gente estava deliberando sobre quais assuntos iriam entrar, eu perguntei para ela se ela gostaria de aprender sobre determinados outros conteúdos. Ela falou, claro. O que eu fiz? Ela queria aprender de Jung e ela queria aprender sobre dar um vislumbre de constelação e mais outras coisas. Imagina a quantidade de cursos que ela deveria fazer só para entender se ela usaria aquilo no conteúdo dela ou não. Eu não estou falando que ela vai pegar o conteúdo que eu criei e vai colocar lá. Ela vai entender o que é o conteúdo. Falando, isso aqui vale a pena eu aprofundar, vou comprar mais 2 livros, vou estudar e vou colocar no meu método. Ponto. Ela ganhou tempo, ganhou conhecimento e ganhou uma ramificação de conteúdo. Bom, eu forneci isso para ela no formato de apostila, no formato de áudio e no formato de vídeo. Tá? É isso aí. Então, tipo, esse é o começo, assim. Tá? Vai ter outro problema lá também, assim, ó. Quais problemas outras pessoas sempre me pedem ajuda para resolver? Esse aqui é muito bom. Lembrando que a gente só está colocando aqui, ó. Então você vai fazer um áudio para cada pergunta. É um áudio para cada pergunta, tá? Porque aí no final vai ter um prompt para você usar para cada áudio. Por quê? Porque isso só vai abrir os seus horizontes. Se a ferramenta for paga, ela vai entregar mais, obviamente. Tá? Mas isso aí já é uma coisa assim bem interessante. Tá? Bem interessante. Foi de Freud, Zonde e Jung, exatamente. Freud, Zonde e Jung. Freud, Zonde e Jung, sim. Sem perder tempo. Tá? Vão ter essas perguntas e vocês vão utilizar. E vai ter outro prompt. Vocês vão fazer esses 2 prompts, tá? Então vocês vão fazer esse, vai deixar lá. Não custa nada, é só falar. Vocês falam pra caramba, em vez de ficar falando pra mim agora, fala pra IA, que ela vai ordenar as coisas todas. Mas vai ter outra coisa também agora, que é o seguinte prompt, que vai estar lá. Eu só vou explicá-lo, mas ele vai estar lá, beleza? O prompt é assim, ó. Eu quero que você imagine que nós estamos em janeiro de 2020.
3 meses antes da pandemia. E 3 meses antes da pandemia, se eu tivesse comprado uma fábrica de máscara, de médico, máscara, né, que todo mundo usou, eu teria ficado rico. Todo mundo teria ficado rico, não é isso? Imagina, 3 meses antes da pandemia, alguém chega e fala assim pra você: ei, você quer fazer uma sociedade comigo, o meu bem? Vocês querem fazer uma sociedade comigo para poder ter uma fábrica de máscara? Vocês querem? O que vocês iam falar? Não, tá doido? Para que eu vou entrar numa fábrica de máscara? Mas imagina que você sabe que vai ter a pandemia. E aí? Como é que seria a coisa? Ou seja, a IA, ela não prevê o futuro, mas ela consegue construir possibilidades de futuro que a gente ainda não enxerga. Então vai ter um prompt lá que ele vai fazer isso. Ele vai falar, né? Você vai falar de você e ele vai fazer uma pesquisa profunda, tá? Então vai estar lá escrito, mas eu vou adiantar aqui. Se você tiver a ferramenta paga, vai ter uma coisa lá que chama Deep Research, que tem no Gemini e no ChatGPT. Se for no Claude, vai estar pesquisa profunda. Alguma coisa sobre pesquisa profunda, tá? E você vai colar esse prompt lá. O que ele vai fazer? Ele vai analisar tendências. Ele vai analisar, por exemplo, o PDF do Netflix, que foi lançado há 2 meses atrás, explicando quanto tempo as pessoas assistem de tela, qual é o tipo de séries que elas mais gostam, qual é o tipo que elas mais param, por que é uma segunda tela. O Copilot também pode usar qualquer um. Gente, usa o que tem, tá bom? Usa o que tem, usa o que tem. Ou seja, ele vai analisar comportamento humano hoje de compra. Ele vai analisar o mercado da solidão. Qual que é o mercado da solidão? Quem aqui não se sente sozinha? Quer que eu falo que Tainá mora sozinha, Josi mora sozinha, Milene mora sozinha. Só as que eu tô vendo aqui, eu não tô falando assim, mas vocês moram sozinha. Em algum momento vocês se sentem só. Não é não? Cara, vai continuar assim. As pessoas vão continuar solitárias, vão continuar sozinhas. Que raio de produto que eu posso criar para uni-los, juntá-los, para que eles não se sintam sozinhos? Vocês têm que começar a pensar assim, porque esse que é o grande diferencial de vocês. É ter ideias malucas, mirabolantes. Eu não sei falar mirabolante, não sei falar. Ideias nada convencionais, disruptivas mesmo. Por quê? Porque a IA consegue colocar isso no jogo. A IA consegue formatar isso. Né? Então, por exemplo, a Bárbara, que gostaria de criar uma comunidade para mulheres. Só que é impossível fazer uma entrega diária para as mulheres. Mas, para encerrar, presta atenção nisso aqui. Eu vou dar uma informação que vale muito dinheiro, tá? Que eu gastei muito tempo para poder ter. Ela vale dinheiro mesmo, essa informação. Presta atenção. Gente, por favor, presta atenção no que eu vou falar. Por favor. Imagine que eu sou o pai de vocês, falando pra vocês, quando vocês eram mais novos, não fazer a maior cagada que vocês iam fazer na vida. Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Qual foi o livro mais vendido em 2023, 2024, 2025? Que era postado diariamente nos stories
e feeds do Instagram. Qual era? Vai, qual era? Qual era o livro físico? Eu não vou falar, vocês vão falar isso porque vocês sabem qual é. Vocês sabem qual era o livro físico. Não, isso. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Agora eu pergunto, por que Café com Deus Pai vendeu tanto? Respondam. É assim que vocês têm que parar para pensar. Vamos lá, é assim. Esse é o tipo de pensamento que eu tô falando aqui. Por que Café com Deus Pai vendeu tanto? Respondam. Por que Café com Deus Pai vendeu tanto? O que vier na cabeça? Duas coisas. Uma, porque dava um itinerário, ou seja, todo dia eu sei o que fazer. Todo dia eu sei o que ler. Todo dia eu sei o que meditar. 2, não é café com Deus, é café com Deus Pai. Por quê? Porque eu acabei de falar de um monte de mulher que se sente sozinha. Então o café com Deus é uma coisa, agora o café com Deus Pai é uma paternalidade, né? É um abraço, é um refúgio, é um consolo, é uma segurança. Café com Deus Pai. E ele é instagramável. Por quê? Porque eu estou sozinha, eu quero dividir o que eu estou lendo. E é o meu pai conversando comigo. Não vou me sentir tão sozinha. E aí, ou seja, é um livro que tem direcionamentos mesmo, boa sacada, gerou pertencimento. As pessoas pertencem, elas falam, né? Então, ou seja, é um livro que gerou sequência, ou seja, eu tenho o que ler hoje, eu não preciso procurar o que ler hoje, eu vou ter resolvido o meu problema de espiritualidade, eu vou ter resolvido o meu problema de dor, de aprendizado, eu vou me sentir abraçada, porque o livro em nenhum momento ele te confronta demais, mas ele dá uma certa motivação, inspiração, enfim, eu não vou falar do conteúdo do livro aqui, mas vendeu pra caramba. Ou seja, a partir desse pensamento, nós temos o comportamento do consumidor. Ou seja, elas querem algo desse tipo. Elas querem algo que caminhe junto com elas, que dê suporte a elas e que ajudem elas a pensar menos, porque elas estão pensando demais. Foi o que eu falei. Vocês vão trazer clareza. Vocês vão falar assim, não, eu resolvi esse problema para você, tá aqui. Você não precisa ler toda a coletânea de 28 livros, não estou exagerando, são 28 mesmo, 28 livros do Jung. Tá aqui, ó. Você precisa entender aqui, ó. Arquétipo, sombra, tá aqui. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a pensar lá antes da pandemia para vender alguma coisa. Estão entendendo aqui o que eu falei? Tá. Qual é a conclusão que vocês tiram dessa live que eu fiz aqui, pra gente terminar? Vai lá. Qual é a conclusão? E aí eu acabo respondendo a coisa que eu pedi pra Gláucia pesquisar, né? Causa e ordem, né? As pessoas, elas querem ordem na vida delas, elas estão sem ordem, elas estão sem ordem. Elas estão cansadas e perdidas com tantas regras. Não estão não. Elas adorariam regras.
Adoraria. Então, Edwene, é aqui que a IA resolve. É aqui que a IA resolve. Flávia, tudo que você faz hoje na farmácia, você poderia criar um programa e vender esse programa para a prefeitura. Se você, aqui eu tô só chutando alto, tá? Tô chutando alto aqui, tô divagando. Você pega o modo como você trabalha, o modo como você faz, explica para IA e fala assim: IA, eu quero criar um software, um programa para me substituir para fazer o que eu faço na mão. Tem como? Ele vai falar tem, vai te dar até a ferramenta. Não, gente, é o seguinte, é que vocês vão criar um negócio. Dá pra criar um negócio. Acabei de falar que a Flávia pode criar um negócio, assim, só pelo jeito que ela faz. É que vocês não entenderam ainda, assim, dá pra criar um software sem saber programar, sem pagar 30 mil reais pro cara fazer o programa. Dá. Você mesmo. Você mesmo. Dá pra criar uma biblioteca de livros contados para que a mãe possa dar play e a história ser contada para o filho, ou ela pode receber os livros todos ordenados. Ó. Esse aqui é o box de livros para que você leia para os seus filhos. Tá aqui. Sei lá, tem muita coisa. Aqui agora eu comecei a jogar ideia só para vocês começarem a entender. Mas vamos começar com o primeiro exercício lá, tá bom? Façam, vai estar lá no grupo. Eu vou postar o grupo agora. E aí vocês façam, o grupo vai ficar fechado. Mas, bem, compartilhem, tá bom? Quem tem o objetivo de ir mais para o lado da influência e publicidade? Uai, serve demais. Serve demais, né? Serve demais. Você fala assim, é influenciadora? Serve de muito. Muito. Dá pra criar. Dá pra criar. Dá pra criar. Dá pra criar. Ó, Natália, imagina que você faz um método de diagnóstico de tipo de aluno. Então, vamos dividir, vamos supor que a gente divide o aluno em temperamentos, tá? Então tem colérico, fleumático, né, sanguíneo, e cada um aprende de uma forma. E aí você pode criar uma trilha. Ó, se você é colérico, vai por essa trilha aqui. Se você é melancólico, vai por essa. Se você é fleumático, vai por essa. Porque aí você vai criar um prompt baseado no temperamento que criará a aula de uma forma que aquele temperamento absorva melhor o conteúdo do que outro. Faz sentido o que eu falei? Sim. Angélica, dá pra você criar um app chamado assim, ó. O que eu respondo? Entendeu? Você pode criar agora. Pode criar agora no chat GPT. Que é o seguinte. As mulheres, elas estão conversando com alguém, com um cara, ou com a mãe, com, sei lá, qualquer outra. Elas muitas vezes elas têm dificuldade de responder quando elas são pressionadas. E você é muito boa nisso. E você também já passou por esse problema. Se você treinar, e tem que treinar a IA, não é, assim, é um trabalho de uma semana. 2 semanas, né? E aí você cria um app que nada mais é do que um GPT, como se fosse um guru do bolso, do Ítalo, onde a pessoa descreve a situação e ele dá a resposta. Tipo, responda isso, responda aquilo. Tipo, o cara mandou pra mim aqui que casaria comigo.
Eu conheci ele há 2 meses. Ele tá mentindo ou tô falando a verdade? Bom, vocês já perguntam isso pro chat GPT, só que agora você vai ter um programa específico que faz isso. Tô dando uma só ideia. Só que são ideias que dá pra fazer em horas, dias, no máximo semanas. A implementação é muito rápida. Ok? É isso, volta amanhã, 11h11. Façam os exercícios, não deixem de fazer. E tira um print. Ô Rita, eu falei que eu vou terminar aqui, vou pôr o link lá. Tira o print aqui dessa live, marquem nos stories de vocês. Amanhã eu quero ter mais pessoas aqui, tá bom? Amanhã eu quero chegar a 50 aqui, ter 50, 100, vamos chegar a 100. Tá? Chamem as pessoas. Oi, vó da Angélica. Tudo bem, vó da Angélica? Angélica. Um beijo pra senhora. Marque. Enfim. E vamos botar isso aqui. Um grande abraço. Valeu.